Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito de conversar, que são as histórias. Que são, na verdade, uma das partes mais importantes de uma comunicação, quando você cria histórias e conta histórias para as pessoas, para os seus clientes, para os seus funcionários, para as pessoas que estão em volta de você. Toda vez que você conta uma história, as pessoas engajam muito na tua conversa e na tua comunicação. Então, para te falar sobre histórias, eu vou te contar uma história. A história é a seguinte: eu tava com um dos primeiros clientes que eu tive, e assim, a gente precisava criar a copy dele, né? Precisava criar o lançamento do cara e tal. E eu tava com uma grande dificuldade de encontrar, ou melhor, ele tava com uma grande dificuldade de encontrar qual era a história que a gente ia usar no lançamento dele, né? O que a gente ia falar e o que a gente ia contar para as pessoas no lançamento dele. E vai e volta, não sei o que, e fala sobre isso. Era um assunto de coaching. Assim, era um assunto que eu até me interessava, sabia e tal sobre o assunto, mas não tinha uma história muito legal, sabe, sobre esse assunto. E ele começou a falar, cara, me conta aí algumas histórias. Fala aí algumas coisas que aconteceram com você nos últimos anos e tal. E ele falou, teve uma história não sei o que com o meu gerente do banco, teve uma história não sei o que eu viajei com a minha esposa, teve uma história lá que eu fiz uma palestra para os caras que iam ser demitidos. Eu falei, opa, peraí, como assim? Ah, não, é porque a gente ia fazer uma palestra para os caras que iam ser demitidos numa empresa para ajudar eles a se motivarem para sair de lá e criar uma carreira nova. Eu falei, puta que pariu, cara. Que puta história legal. Conta mais sobre isso. E ele começou a falar. E aí o que eu captei dessa sacada, né, nesse processo? Eu comecei a perceber que nós mesmos nunca vemos as nossas histórias como algo interessante. A gente olha para as nossas histórias como coisas que aconteceram com a gente e que fala, beleza, entendeu? Tipo, mais uma coisa que aconteceu comigo. Do mesmo jeito que aconteceu a história do gerente do banco, a história da viagem, a história da mulher. Beleza, aconteceu lá a história de uma coisa que muito interessante que aconteceu com ele, que no caso era um cara que fazia palestras, né? E ele estava ensinando as pessoas a serem palestrantes ou a criarem produtos para ajudar os outros. E ele contava a história, a gente acabou usando essa história, né? De que ele fez uma palestra para uma empresa, porque um departamento inteiro ia ser demitido. E essa palestra era para motivar as pessoas a sair de lá e arrumar uma coisa legal para elas, né? Ou seja, no final da história, as pessoas saíram dessa palestra empolgadas para abrir novos negócios, para procurar emprego em novas áreas, para fazer coisas que elas nunca tinham feito antes, porque elas estavam presas no emprego deles. Essa história engajava demais com o público. As pessoas olhavam para isso e achavam muito interessante. Só que para a pessoa que estava contando a história, para esse meu cliente, ele olhava e falava, cara, é só mais uma história normal, como qualquer outra que eu contei, né? Ou seja, a nossa percepção das nossas histórias é de que elas são simplesmente histórias normais. E a grande sacada aqui é, como que você faz para garimpar as melhores histórias? Conta as suas histórias para outra pessoa e observa a reação dela. Então, quando você conta para outra pessoa aquilo que aconteceu com você, ou quais são as histórias que você está considerando usar na sua comunicação, dá uma olhada naquela que engaja mais. Naquela história que a pessoa te pergunta mais, que ela está mais interessada, que ela, sabe, arregala o olho e fica lá, caraca, que legal, sabe? Ou que ela quer saber o final. Essas são as melhores histórias. E é muito difícil você sozinho identificar isso. Então a melhor coisa é você ter ou um copywriter profissional, ou alguém especialista em marketing, ou se você não tiver um consultor, alguém para te ajudar nisso, pega qualquer pessoa, alguma pessoa do seu público-alvo, ou algum funcionário seu, alguém que, sei lá, sua mulher, e conta alguma história para ela, né? E conta as histórias que você está considerando usar e pergunta qual é a opinião dessas pessoas. E aí você vai conseguir garimpar muito melhor, né? Mais ou menos assim, você não consegue enxergar o ouro, mas do lado de lá as pessoas conseguem. Elas enxergam o ouro nas histórias que você tem. Então é isso, a grande sacada aqui é essa. Tenha outras pessoas participando do seu material ou das suas histórias, né? Ouvindo as suas histórias para que você veja a reação delas e descubra as melhores. É assim que a gente faz para garimpar as melhores histórias. Se você gostou desse vídeo, então deixa o seu comentário aqui embaixo, me conta o que você achou e a gente se vê no vídeo de amanhã. Valeu, pessoal, até amanhã!